Olha a gente aqui de novo, com muita alegria, nesse sexto encontro sobre a palavra de Deus, sobre o livro do Deuteronômio. Este livro tão especial que é a segunda lei. Nós estudamos no último encontro sobre aliança. Aliança, um pacto entre duas pessoas. E vimos que a aliança que Javé fez com o seu povo é uma aliança de amor, de amor. E hoje nós vamos ver o que é que nosso grande aliado e Deus, que fez aliança conosco, o que é que Javé espera do seu povo. O que é que Javé espera de nós? Não é? Ele que fez aliança conosco, uma aliança de amor. O que é que ele espera de mim, de você? Não é? Vamos começar ouvindo essa bela canção que nos introduz no encontro de hoje. Já pensou? Ao ouvir a palavra de Deus que amou, o seu povo libertou. Javé é aquele que liberta o seu povo. Então, da parte de Deus, nós vimos que tudo que ele realizou em nossa vida é dom que vem do amor, que possibilita a liberdade e a vida para todo o seu povo. Essa é a parte de Javé. E a parte do povo? Qual deverá ser o seu empenho? O livro do Deuteronômio, capítulo 10, vou dizer devagarzinho, porque hoje eu recebi uma reclamação de alguém que disse: o senhor lê muito rápido. Então vamos lá. No capítulo 10, no versículo 12 até o 13, o que é que diz lá? 10, de 12 a 13. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam as suas ordens. Quer que vocês o amem e que sirva com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertence a terra e tudo que nela existe. Mas o amor dele por nós, pelo nosso antepassado, é maior que todos os povos do mundo, porque ele nos ama e escolheu a nós. Escolheu a nós. Não é? Que coisa bonita. E ele diz que vocês temam a Javé, ande em seus caminhos e ame com todo o coração e obedeça a seus mandamentos e seus estatutos. É Deus que nos dá o conteúdo dessa mensagem do Deuteronômio. Ele pede que nós aprendamos a temê-lo e a amá-lo. Esse é o ponto-chave da reflexão. Temer e amar a Javé é fundamentalmente o centro de todo o livro de Deuteronômio. Amar e temer a Javé. Esse temor e amor levam o povo a servir a Javé. Nos leva a servir, a andar em seus caminhos, a respeitar
seus mandamentos e estatutos. Obedecer à vontade de Deus é fazer a sua vontade e realizar os seus projetos, um projeto de amor. De que modo realizar os seus projetos? Observando os seus estatutos, os seus mandamentos. Os mandamentos e estatutos de Javé orientam nossa vida para a liberdade e para a vida. Se a gente não fica atento a Javé, não é, a seus estatutos, seus mandamentos, é claro que quem vai pagar por tudo isso somos nós, que a desobediência a Deus sempre levou o mundo para a escravidão. Então, a essência do livro é temer e amar, e a essência de toda religião em relação a Deus é temê-lo e amá-lo. Temer a Javé e amá-lo significa servi-lo, andar em seus caminhos. Não se trata, portanto, de viver uma religião que é dissociada da vida. Não, mas uma religião encarnada na realidade pessoal de cada um, na realidade social, porque Deus age na história, procurando responder a todos os problemas concretos que temos no mundo ao nosso redor em relação à aliança com Deus. Em outras palavras, a relação desta aliança compreende uma atitude mística, relação de Deus e com Deus, que se expressa numa atitude prática de plena relação com o próximo, de amor ao próximo. Por isso que o mandamento da lei de Deus é este: amar a Deus e amar o próximo. Então, temer a Javé, temer e amar Javé. Você pertencerá, diz o livro de Deuteronômio, você pertencerá inteiramente a Javé, seu Deus. Está lá no capítulo 18, no versículo 13. Você pertencerá inteiramente a Deus. Como responder com integridade a esse amor de Javé? Através de uma atitude formada pelo temor e pelo amor. Temor e amor são palavras-chave. Vocês devem até anotar aí na sua Bíblia, temor e amor, palavras-chave para entender o Deuteronômio. São como que duas colunas que alicerçam o livro, né? A mensagem de todo o livro, penetrando todos os discursos e leis. Contudo, nós podemos perceber que é estranho, né? Aproximar amor e temor. Principalmente porque o apóstolo São João, ele diz que no amor não existe o medo. Mas será que temor no Deuteronômio é temor de medo? Claro que não. Trata-se de temor respeito, né? Pelo contrário, não é o temor de temer, ter medo. O amor perfeito lança fora o medo, porque o medo implica em castigo, diz o apóstolo São João. A gente não deve ter medo de Deus, porque ele pode nos castigar. Não é? A gente deve temê-lo no sentido de respeitar. Temer é respeitar. Quem sente medo ainda não está realizado no amor, né? Quando você tem medo de alguém, ou você tem a sensação de medo de Deus, prova que você não tem amor, né? Não experimentou o amor. Você pode ler paralelo ao Deuteronômio, você pode ler a carta de São João, porque a carta de São João diz que Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Está lá no capítulo 4, aqui, 1 João, no Novo Testamento, é quase no fim da Bíblia. 1 João, capítulo 4, né? Diz assim, no capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo,
O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar Deus que não vê e odiar o irmão que vê. O mandamento que Deus nos deu é esse: amar a Deus e amar o próximo. Está aqui em João, não é? E agora, será que temor de que fala o Deuteronômio é medo de que fala João? Ou será que o amor que fala João é diferente do amor de que fala o Deuteronômio? O temor de Javé, né? Em primeiro lugar, o temor a Deus, o temor a Javé, é algo que se aprende a respeitar. A gente não tem medo do nosso pai e de nossa mãe, né? A gente não tem medo do diretor da escola. A gente respeita, né? Na questão dos dízimos, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 14 de Deuteronômio, capítulo 14, de 22 a 29. Todos os anos junte uma décima parte. Deuteronômio 14, de 22 a 29. Todos os anos junte uma décima parte de toda a colheita, leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor, coma aquela décima parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria da vaca e das ovelhas. Faça isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a décima parte da colheita com Deus, que os abençoou, então faça isso. Então faça isso. Venda aquela parte da colheita, leve o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali compre tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor, vocês e sua família comam essas coisas e divirtam à vontade, né? Então aqui o temer não é temor, de medo, não, é respeito. Isso mostra que a lei do Deuteronômio não é uma instituição jurídica, mas uma escola de vida, onde se ensina a amar a Deus e respeitá-lo, e a gente aprende. As leis do Deuteronômio são uma catequese, lembra? Feita lá pelos levitas. Lembra que a gente disse isso? Vamos para o capítulo 31 do Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 a 13. Lá diz assim: Moisés escreveu essa lei e entregou aos líderes do povo e sacerdote levita que levam a arca da aliança de Deus. Moisés deu a seguinte ordem: 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam essa lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor, Deus, no lugar que tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúna o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos que moram na cidade, onde vocês vivam, para que ouçam a leitura, aprenda a lei, tema o Senhor nosso Deus e obedeça fielmente tudo que a lei manda. Tá vendo? Continue lendo em casa, que é bom para você aprender, não é? É uma lei que deve ser lida pela família, por todos, né? Está lá também no capítulo 6, 7. Você deverá ler e inculcar essa lei. E também no versículo de 20 a 25 do capítulo 6, que é para a gente ensinar aos filhos, netos, tataranetos, etc. Também temos o Salmo 78, de 1 a 8. Vamos ver o que o Salmo há de nos dizer nessa situação. O Salmo 78, todo mundo já pegou de 1 a 8. Meu povo, escute o meu ensinamento.
Preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios. Explicarei o segredo do passado, coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que nossos antepassados nos contaram. Não se escondam dos seus filhos, mas falem a seus descendentes a respeito do poder de Javé, dos seus feitos poderosos e coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu a lei ao povo e mandamento aos descendentes de Jacó, e ordenou ao nosso antepassado que ensinasse essa lei aos filhos, para que os seus descendentes aprendam e eles, por sua vez, ensinem a seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que Javé fez e obedecerão para sempre a sua lei. Eles não serão como antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na aliança com Deus e não permaneceu fiel a ele. Então, olha aí que beleza, né? Que a gente está aprendendo que temer e amar Javé, respeitá-lo e obedecer seus mandamentos, não é? E mais tarde, pela escola sapiencial, os livros sapienciais, a gente vai ler no livro dos Provérbios, né? Capítulo 1, capítulo 1 até o versículo 1 a 9, vai dizer lá também sobre isso. Para que temer Javé? Para que sua vida se prolongue sobre a terra. Para isso que a gente tem que temer Javé. Capítulo 6, versículo 2, do livro do Deuteronômio. Ainda diz, para que sempre tudo concorra para o bem de todos, né? Está lá no capítulo 6, versículo 24. Obedecer Javé para que tudo concorra para o bem de todos, né? Ou seja, o temor de Javé, o amor a Javé, ele prolonga a vida, não é? E nos garante sucesso, prosperidade, vida longa, né? Porque, é claro, se você obedece a Javé, você não vai ter vícios, então não vai gastar à toa, vai prosperar. Se você obedece Javé, não tendo vícios, vai viver nele, por ele e para ele, vai ter uma vida longa, né? Então, a grande explicação para tudo isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 6 a 20, né? Lá em Deuteronômio 8, de 6 a 20, diz assim: obedeçam os meus mandamentos, vivam de acordo com os ensinamentos, temam ao Senhor Deus, pois ele está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões, fontes que jorram água pelos vales e montanhas, uma terra que produz trigo e cevada, uva, figo, romã, azeite, mel, uma terra onde nunca vai faltar comida ou qualquer outra coisa para vocês, uma terra onde as pedras têm ferro, as montanhas têm mina de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que vão receber. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus. Nunca esqueça seus mandamentos e leis, leis que hoje estou dando, para que vocês, quando entrarem naquela terra, tenham toda a comida que quiserem, construam casa boa, onde morarão, o seu gado e seu rebanho vão aumentar, vocês ajuntarão mais prata e mais ouro, terão tudo de sobra. Então tome cuidado para não ficarem orgulhosos e esqueçam que o Senhor nosso Deus foi Ele que nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Ele nos levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobra venenosa, escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Javé fez sair água da rocha para que vocês bebam, e lhes deu para comer o maná, uma comida que seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e fazê-los passar por provas
a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força, seu próprio trabalho, que vocês conseguiram essas riquezas. Lembre que nosso Deus é Ele quem dá força para poder conseguir riqueza. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança que fez em juramento aos nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem essa aliança de amor e de temor, né, que hoje eu vos prescrevo, se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem a outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. E se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Coisa forte, né? O texto insiste em temer a Javé, mas é respeito. Não se esquecer de Javé, ou seja, sempre lembrar dos seus feitos. Lembre-se de Javé. Temer a Javé significa não se esquecer dele. Temer não é ter medo, é não esquecer dele, mas estar sempre lembrando, porque Javé, ele é quem concede a nós os dons e a vida. Quem perde a memória, perde também a fidelidade. Está lá no Salmo 78 que acabamos de ler. É o que sempre acontece nas relações. Qual a consequência dos esquecimentos? Não é? É a perversão da consciência. Quando uma pessoa nos faz um bem enorme e a gente esquece, a gente se perverte, né? E essa perversão leva o homem à pretensão de imaginar que ele é que realiza tudo, é autossuficiente, ele é absoluto, ele basta a si mesmo. E quando isso acontece, rouba o lugar de Deus. Quando o homem se sente autossuficiente e absoluto, rouba o lugar de Deus. E isso gera o quê? A idolatria, gera a soberba, o orgulho, né? E tudo isso gera idolatria. Ou seja, tudo isso atrapalha as relações sociais. Então, a autossuficiência é provada, é combatida pela prosperidade que Javé nos dá, que facilmente, não é, cai na presunção de que pode conseguir tudo graças à exploração e opressão dos menores, dos outros. Acha que tudo que consegue é por seus esforços. E não é Deus que concede, né? O rico facilmente cai na presunção, né? E oprime os irmãos. Tal atitude gera a idolatria da riqueza, que facilmente leva à idolatria do poder. E idolatria é colocar no lugar de Deus alguém ou alguma coisa. Nesse caso, a idolatria é a riqueza e o poder. Pois bem, né? Com efeito, quem tem dinheiro, logo quem tem dinheiro compra o poder. No contexto de Israel, isso significaria criar uma nova escravidão, como a que existia no Egito, e que seria trair Javé. Não podemos trair Javé. O Deus que nos libertou da escravidão é Javé. E é Ele que nos proporciona tudo. Ele fez conosco uma aliança de amor. Ele é justo e perfeito, né? Javé é justo e perfeito. Pega aí Deuteronômio, no seu capítulo 9, versículo de 1 a 6. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e lhe disse: no dia 14 desse mês, começando a anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a Páscoa, de acordo com as leis e ordem que hoje estou dando. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraria no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol. Os israelitas fizeram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram:
estamos impuros porque tocamos o morto. Será que não vamos poder participar da festa com os outros? Então Moisés respondeu: espere que vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se alguém de vocês ou dos seus descendentes tiver impuro por haver tocado um morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra do Senhor Javé. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do mês seguinte, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e erva amarga. Não deixe sobrar nada da comida. Então, com essa leitura, você vê que Javé é um homem justo e perfeito. E perfeito. É um Deus, é um homem justo. Um homem, não. Javé é um Deus justo e perfeito. Javé, ele nos ensina a temê-lo. Portanto, é estar sempre lembrando e consciente de que Javé é Deus. E o Javé e Deus, né? Javé é Deus. E o homem, né? Javé, Deus e o homem fizeram uma aliança. Javé é Deus e o homem não é Deus, mas criatura que recebe tudo de Deus. É confessar continuamente a diferença entre Deus e o homem, ou seja, que se evite a presunção, a autossuficiência e se promova a consciência reta da obediência e da gratidão. É isso que é temer a Deus. Temer a Deus é vencer a presunção, não é? É vencer a autossuficiência. Temer a Deus é dar a Deus o lugar dele, que ele é Deus e o homem não é Deus, não é? A consciência reta é a que reconhece que a prosperidade é dom de Deus, que não deve ser acumulada, mas ser repartida, como disse lá agora no capítulo que acabamos de ler. Comer tudo e repartir com os outros. E também no capítulo 14, 22, 19, diz isso. A obediência é a atitude que nasce do reconhecimento de que Javé é o Senhor da vida. E a vida do homem depende só dele. Por isso que o homem deve obedecer e observar o que a sua palavra pede e promete. É gratidão, é reconhecer a gratuidade de Deus que fez tudo e age por amor. A aliança que Deus fez conosco é uma aliança de amor. É praticar a gratuidade e a justiça. Então, hoje aprendemos que o que Javé espera de nós é que nós o amemos, e o temamos, né? Amar a Deus e temer. Temer não é ter medo, mas é respeitar o lugar de Deus, como Deus, sabendo que o homem não é Deus, e que tudo que somos e temos provém do Deus da vida. Vamos encerrar esse nosso dia, né? Tão bonito com essa canção. É feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos.